Baruch Spinoza foi um dos grandes racionalistas da filosofia moderna. Nasceu na cidade de Amsterdã, nos Países Baixos, em 1632 e faleceu na cidade de Haia em 1677. Ele cresceu na Holanda em família judia e foi criado para se tornar um rabino. Naquela época, a Holanda era um dos principais centros da liberdade intelectual na Europa, atraindo pensadores como Descartes e Locke. Descartes foi uma influência importante nos primeiros escritos de Spinoza. Contudo, em um dado momento, Spinoza rompe com o pensamento cartesiano ao rejeitar a ideia de que Deus, matéria e mente são entidades separadas. Para Spinoza, Deus, matéria e mente são três aspectos de uma mesma substância e são inseparáveis. Por defender esse pensamento, ele foi rechaçado por judeus e cristãos e, mais tarde, excomungado e até expulso de Amsterdã, retornando à cidade alguns tempos depois. Spinoza dava aulas particulares de filosofia para viver e também trabalhava como polidor de lentes. Admiradores ofereciam presentes e dinheiro, o que ele sempre recusou. Ao receber uma oferta para ser professor de filosofia na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, também recusou, pois essa posição o impediria de fazer críticas ao cristianismo. Spinoza contraiu uma doença pulmonar, provavelmente devido à inalação de detritos que se misturavam ao ar durante o polimento de lentes. O filósofo morreu pobre e relativamente desconhecido com apenas 44 anos. Por toda a vida manteve intensa correspondência com outros pensadores, mas publicou apenas 2 textos. Todas as demais obras de Spinoza foram publicadas após sua morte. O livro Ética foi publicado 4 meses após a morte do filósofo e é considerado sua obra mais importante. Nele, Spinoza deixa clara sua admiração pelo método dedutivo da geometria. Ele acreditava ser possível utilizar a geometria para se chegar à verdade em outras áreas de conhecimento fora da matemática. O grande objetivo de Spinoza era descobrir um modo de viver que fosse eticamente correto e, ao mesmo tempo, levasse à satisfação pessoal. Spinoza acreditava que entender as leis da natureza era o mesmo que entender a Deus, ou seja, ele defendia o panteísmo, a ideia de que Deus está presente em todos os lugares e em todas as coisas. Por essa lógica, Spinoza elimina a distinção entre o sagrado e o profano, pois se Deus está em todas as coisas, também pode ser encontrado nas coisas profanas. Deus está em toda a matéria e em todo o pensamento. Quer dizer, Deus é uma substância material pensante, e essa substância forma absolutamente tudo o que existe. Dê uma olhada. Spinoza via Deus nas coisas como elas são. E na hora que você vê Deus nas coisas como elas são, você é obrigado a aceitar que Deus está ao mesmo tempo no pleno desabrochar de uma planta, mas está na atitude mais cruel e perversa de alguém num massacre, numa violação, numa agressão, numa barbaridade qualquer. Então, Deus não é um julgador que de fora, a partir de uma perfeição hipotética, julga a imperfeição do homem, mas Deus é propriamente aquilo que acontece. E isso é muito legal, Deus porque é tudo que nós fazemos. É isso, Deus é tudo que acontece, não tudo que nós fazemos, porque tem coisas que acontecem e nós não fazemos. Deus é tudo que acontece no universo. E, portanto, Deus é o mundo como ele é. E, é claro, isso é também de extraordinária beleza, porque, de certa forma, permite a qualquer um conjecturar e supor a possibilidade de pensar Deus de uma forma radicalmente distinta. E isso é muito enriquecedor.
Spinoza negava a existência de demônios, de revelações divinas, da vida após a morte e de um Deus julgador. Nada disso deveria ser aceito, dizia ele. Por isso, o pensamento de Spinoza foi condenado por praticamente todos os líderes religiosos de seu tempo, levando à sua excomunhão da comunidade judaica na qual cresceu. Baruch ben Michael de Spinoza, עם כל הכללות הכתובות בתורה הקדושה, וחרי אף, וחשך השם שורף עליו, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. We warn that none may contact him orally, nor in writing, nor do him any favor, nor sleep under his roof, nor read any paper he made or wrote. Banished forever, so be it. This compels me to do nothing more than I would otherwise have done. From this day onwards, I will no longer be Baruch de Spinoza. I wish to be known as Benedictus Spinoza, a man without superstition. Mente e corpo, segundo Spinoza, são dois aspectos de uma mesma entidade, o ser humano. Mente e corpo não são duas coisas separadas, são aspectos inseparáveis de todos nós, assim como os dois lados de uma moeda. Tudo o que ocorre com o corpo é sentido pela mente em forma de emoção ou pensamento. Da mesma forma, emoções e pensamentos influenciam o corpo. Assim, o sistema criado por Spinoza une fisiologia e filosofia, e é conhecido como teoria do duplo aspecto, monismo de duplo aspecto, duplo aspectismo psicofísico ou simplesmente duplo aspectismo. Como vimos, Spinoza entende que Deus é uma substância material pensante presente em toda a natureza, e como o homem faz parte da natureza, ele também é sua substância material pensante. Logo, matéria, pensamento, corpo e mente não podem ser concebidos separadamente. São aspectos integrados de uma única coisa. Spinoza acredita que todas as coisas, por serem Deus, têm atributos físicos e mentais, e não apenas o homem. Todas as coisas orgânicas e inorgânicas são constituídas por esses dois aspectos, uma vez que todas as coisas são Deus. O ser humano constituído de corpo e mente é apenas um tipo específico de manifestação dessa abrangente união entre pensamento e matéria que se chama Deus. No próximo vídeo conheceremos o que Spinoza pensa sobre o livre-arbítrio.